Falar sobre o mecanismo de defesa chamado negação. É um dos mecanismos de defesa do ego cujo principal objetivo é proteger o indivíduo de uma realidade ou verdade dolorosa. Assim, para evitar entrar em choque ou ter o psicólogo abalado, o psicológico abalado, o indivíduo entra em negação. E essa decisão é tomada inconscientemente. Por isso, o indivíduo tem dificuldade para perceber o seu comportamento. Quando ele se dá conta de que está fazendo, a tendência é ignorar os aspectos prejudiciais desse mecanismo de defesa e continuar em negação. Segundo os psicólogos, isso acontece porque não se tem conhecimento de como lidar bem com a negação. O que é ficar em negação? Ficar em negação é basicamente negar a realidade e a existência de um dos valores, problemas, sentimentos ou pensamentos, ou ainda de um aspecto específico da sua personalidade. Assim, quando a situação se mostra penosa demais para ser tolerada, entre em negação pode aparecer a solução mais atraente. Então o indivíduo julga um acontecimento, pensamento ou sentimento como inexistente, para não precisar responder à angústia gerada por eles. Ele também pode inventar outra história para substituir a realidade desagradável ou criar justificativa para não admitir algo. Como dito, a negação é um processo subconsciente. Ela normalmente acontece sob a nossa percepção. Nesse contexto, ela é somente identificada quando sofremos as consequências de permanecer em negação por muito tempo, quais serão vistos a mais à frente. O que é negação para Freud? Segundo Sigmund Freud, considerado o pai da psicanálise, defendia que o objeto da negação, sentimento, situação, pensamento, etc., permanece inconsciente de maneira reprimida. Ou seja, por mais que a pessoa tente fugir do que causa descontentamento através desse mecanismo de defesa, a preocupação e o conhecimento da sua existência permanecem com ela. Assim, elas interferem no bem-estar emocional, apesar dos esforços da pessoa em negação para mantê-los longe. O que são os mecanismos de defesa? São processos subconscientes que possibilitam à mente desenvolver uma forma de lidar com conflitos, frustrações, estresse e sentimentos desgastantes como um todo. O objetivo é proteger quando aliviar o sofrimento do indivíduo. A negação é um dos mecanismos mais comuns, mas existem outros como a projeção, que atribui características usadas a outros indivíduos para não reconhecer como suas. A repressão afasta algo angustiante do consciente, com memória, racionalização, encontrar uma justificativa plausível para manter a postura nociva. O problema do mecanismo de defesa é que nem sempre eles são a maneira mais eficaz de lidar com o problema. Anna Freud, filha de Sigmund Freud, classificou a negação como um mecanismo de uma mente imatura, visto que é impossibilitada que a pessoa aprenda a lidar com a realidade. Embora seja doloroso, é preciso aprender a enfrentar os problemas de cabeça erguida, sem florear realidades desagradáveis na tentativa de minimizar o sofrimento. Esse somente acaba com a sua raiz retratada. Outras maneiras de tentar lidar com incômodos emocionais e psicológicos resultam em alívio imediato, porém momentâneo. O problema continua existindo e, consequentemente, o sofrimento é prolongado, ainda que pareça menos acentuado. Em relação a situações sérias como abuso sexual ou morte de um ente querido, Anna Freud determinou que a negação é um mecanismo de mentes maduras, ou seja, é uma fase de processo de digestão da ocorrida, e não a fuga completa. Como ocorre a negação? A negação pode ocorrer em uma série de situações. Uma pessoa pode entrar em negação após perder uma pessoa amada enquanto processo de luto, ou viver uma situação de extremo estresse no trabalho ou em casa, para não precisar tomar uma decisão a respeito da conduta imprópria ou opressiva de um chefe, por exemplo. O profissional opta por negar o que está acontecendo e ignorar sentimentos ruins provocados pelas atitudes dele. O mesmo pode ocorrer em relação a um relacionamento abusivo, para não precisar admitir que o cônjuge esteja causando sofrimento de propósito e tomar uma decisão drástica. A pessoa nega as agressões, omissões, mentiras e traições. Conflitos pessoais como insatisfação, o modo de vida atual também pode levar uma pessoa a entrar em negação. Ela prefere manter a zona de conforto e suportar o desânimo e a frustração decorrente para se manter nessa posição agradável, porém estagnadora. Outras situações em que a negação ocorre: recusar tomar conhecimento de um desejo, sentimento, fantasia ou pensamento. Considerar que esses fatores vergonhosos ou errados, a pessoa nega a existência dele. Assim, ela não se permite explorá-lo de modo saudável e encontrar uma forma de lidar com ele que não interfira no seu bem-estar.
Qual o problema de viver em negação? Viver em negação significa não acabar com o problema. Embora a pessoa da negação continue sofrendo com raiva, tristeza, falta de perspectiva, baixa autoestima, outras emoções negativas, ela não se importa. Ela já está acostumada com o sofrimento desencadeado pela situação, então é menos trabalhoso continuar vivendo da maneira atual do que se forçar para lidar com a realidade completamente nova e imprevisível. Procurar outro emprego, terminar relacionamento, modificar hábitos prejudiciais requer energia, planejamento e determinação. Outras palavras, dá trabalho buscar a sua felicidade, batalha para mantê-la todos os dias. Viver em negação acaba sendo um caminho mais confortável. Com o objetivo incômodo não é tratada de forma como deveria, a pessoa na negação pode sofrer as seguintes consequências: a situação do estresse, adoecimento físico ou razão do sofrimento psicológico, desenvolvimento de condições como depressão, ansiedade, burnout, efeito bola de neve, problema somente se tornar maior e mais complexo com o passar do tempo, esgotamento psicológico, emocional, físico, dificuldade de retornar à realidade, consolidar hábitos saudáveis no dia a dia. Como combater a negação e lidar melhor com os problemas. Para ser considerada saudável, a negação precisa ser o primeiro passo do processo de enfrentamento de uma situação. Ela permite que o indivíduo internalize os fatos e faça a digestão das suas emoções do jeito adequado, ao se dar tempo para aceitar a situação e se adaptar a ela. O indivíduo não é sobrecarregado pelo novo. Em outras palavras, a negação precisa servir seu propósito e desaparecer quando o indivíduo continue avançando na vida. Quando isso não acontece, ela se torna patológica e barra o crescimento emocional, psicológico e pessoal do indivíduo. As pessoas são seres de hábito. Entrar em negação e prolongar acaba com o passar do tempo, se tornando um hábito. Comportamentos autodestrutivos, pessimismo, fogo e conformismo também são hábitos. Elas somente são quebradas quando você recorre a uma reflexão acerca da sua gravidade, estimulando a vontade de mudar e levar uma vida mais prazerosa. Sendo assim, para combater a negação, é preciso despertar o trânsito criado por esse mecanismo de defesa e tratar a raiz do problema. Então, falei um pouco da negação, né? Que é um mecanismo de defesa que a pessoa nega a realidade que está acontecendo para tentar fugir dessa realidade. Psicanálise e negação.